Olá, amigo assinante, estamos iniciando nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje uma convidada muito especial, a Simone Costa, que é formada em Administração de Empresas e pós-graduada em Administração de Recursos Humanos. Fez MBA em Gestão Financeira e é sócia da empresa Sincor, em Guarulhos. Tudo bem, Simone? Tudo bem, e você, Marchiori? É um prazer tê-la com a gente aqui, viu? Prazer todo meu, muito obrigada. Simone, eu vi um pouco da sua vida, né? Eu queria saber como é que surgiu, né, a ideia, ou você já teve aquela percepção que um dia você seria uma empresária? Olha, eu acho que essa percepção, né? Eu lembro que eu brincava de boneca, brincava de casinha com as minhas amigas e criança sempre conversa. O que você vai ser quando crescer, o que você quer ser? Eu falava que eu queria ser dona do meu negócio. Queria trabalhar com papel, com escritório, com gente. Então, eu acho que não desde que a infância isso, já surgiu isso? Desde a infância, era muito engraçado isso. Hoje, quando eu encontro as minhas amigas de infância falam que me veem trabalhando, falam, Simone, você trabalhava, quando pequenininha a gente brincava de trabalhar assim, e você está fazendo hoje a mesma coisa. Né? Então, acho que isso... Tinha algum referencial na família, alguém que te marcava essa postura empresarial? Não, a televisão. A televisão? A televisão. Bacana. Eu via isso em novela, eu achava muito interessante, achava bonito. Principalmente mulheres no poder, né? Que aquela época era muito difícil. Mas e hoje não, hoje mudou bastante, né? Muito, muito, exato. Bacana, as mulheres estão cada vez mais, tanto na política como no meio empresarial. Sim. Antigamente não tinha tanta mulher assim à frente de empresas, exato, né? Exato. E bacana. Interessante, né? E isso me marcou muito, né? Porque foi a televisão que me influenciou. Em casa, eu não tive isso, eu não tinha essa orientação, mas a vontade era muito grande. Mas desse momento da infância até hoje, que você é dona do seu próprio negócio, muita coisa passou, né? Sim. Vamos começar. O primeiro emprego, como é que foi essa conquista? Nossa, foi bem complicado, porque naquela época, assim como hoje, só que hoje você vê muitas empresas que já orientam, né? Então, na minha época, não tinha isso. E para você sair procurar o primeiro emprego, eu tive que sair batendo nas portas de Guarulhos, né? Então, eu andava no centro de Guarulhos, batendo de porta em porta para achar o primeiro emprego, né? Então, o difícil, o complicado é que eu precisava fazer uma faculdade e, para isso, eu precisava trabalhar para pagar essa faculdade, porque não tinha condição, né? Então, o complicado foi achar um primeiro emprego onde eu ganhasse o suficiente para pagar os meus estudos. Né? Hoje em dia, você é uma especialista na área de RH, então você mudou muita coisa daquela época para cá. Muito. E isso, assim, mais fácil hoje, digamos assim. O caminho é menos distante, mais curto entre a empresa e o trabalhador. Sim. Mas naquela época, quais eram as principais dificuldades? Na época, a principal dificuldade é você ter uma experiência, né? Você encontrar o que você vai fazer. Né? Onde eu vou trabalhar? Vou começar numa empresa, mas como é que eu chego na porta da empresa? Eu bato lá e pergunto para o porteiro como é que eu faço. Então, a dificuldade era isso, você encontrar o local certo, né? Precisava trabalhar. Então, o que aparecesse na época... Você está topando. Tá lá dentro. Você sabe que eu passei por uma experiência interessante, meu primeiro emprego em Guarulhos, que eu peguei a Monteiro Lobato, desde Cumbica até aqui no centro, fui parando em todas as empresas. Era uma loucura, né? Porque a distância é grande, você vai gastando sapato. E eu já tinha, assim, como eu quase não saía, né? Então, as grandes empresas, as indústrias eram longe, Cumbica, né? Sim. Então, o que eu fazia? Eu ia para o centro de Guarulhos e lá eu andava o centro todinho, todas as empresas que tinham, escritórios pequenos, né? E batia pedindo uma oportunidade de emprego. E consegui, né? Consegui entrar num local. Bacana. E é engraçado, né? Porque... Onde foi o primeiro emprego? Foi na Copilândia. Ah, sim, eu era no centro, caixa, né? lá no centro de Guarulhos, né? Uhum. E engraçado que lá eu conhecia várias pessoas que iam tirar cópia, principalmente de banco, né? Porque todos os bancos estavam ali no centro, ainda estão, né? E essas pessoas acabaram me orientando. E a curiosidade de como eu faço para trabalhar lá, como eu faço para conseguir um emprego melhor, e acabaram orientando onde eu fui em busca, e aí onde melhorou. 6 meses depois, eu já estava trabalhando numa oportunidade no Banco Itaú. Bacana. Mas, assim, esse foi o primeiro emprego, tiveram outros, que certamente você teve muita experiência adquirida nesse período. Sim. Conta um pouquinho desses outros empregos, o que você aprendeu com eles? Engraçado que eu falo que eu não tinha certo o que eu faria. Né? Que área? Eu estava fazendo administração de empresas. Estava descobrindo ainda, né? Exato, até porque eu fui entrar na faculdade, o que eu estudo, não é? Eu não sei o que seria o futuro, né? Faz administração porque, de repente, você entra numa empresa e lá você encontra uma área para começar a trabalhar.
E eu comecei a cursar administração de empresas sem muita noção do que eu faria. E quando eu fui para o Banco Itaú, naquela época, os fundos de garantia, você fazia uma opção, você escolhia o banco que você gostaria, né? E eu trabalhava nesse departamento de fundos de garantia, de PIS. E aí eu já comecei a ter um pequeno contato com o que a gente chamou de recursos humanos, não é? Mas uma parte de departamento pessoal. Departamento pessoal, né? Exato. E achei interessante, gostei. Era o tal do papel que eu gostava de trabalhar, Sim. né? E aí comecei a achar interessante e procurar outras coisas nesses assuntos para trabalhar. E aí deu certo. E comecei a ter contato com pessoas de empresas que iam até lá fazer os depósitos, né? Levantar algum tipo de documentação, e também das pessoas que iam sacar um fundo. E acabei tendo contato com as pessoas e fizeram um convite para ir para a indústria, para a área de recursos humanos, né? E eu aceitei e fui. E fui para dentro de uma indústria, né, que na época era a Concretex, e fui trabalhar lá na área de benefícios, exatamente. E benefícios, acabei conhecendo recrutamento e seleção, coisa que eu não sabia, né? Aí eu comecei, poxa, olha como é que acha emprego, né? Aí que eu comecei foi aprender. Exatamente. Na prática. E lá terminei a faculdade, e aí a gente sempre vai em busca de melhorar. Isso que eu ia te perguntar, essa foi a sua experiência profissional, enquanto trabalhadora do comércio, prestador de serviço, tudo, indústria. E as experiências empreendedoras? Aí, quando você descobriu que você tinha vocação mesmo. Eu queria melhorar. Sim. Né? Então, não exatamente só, porque eu já tinha aquela vontade de tentar um voo próprio, né? Sim. E muito recente, mas eu queria isso. Então, deixa eu arrumar alguma coisa que ajuda nas contas, principalmente a parte financeira, claro. né? E resolvi começar a vender outras coisas. Então, eu trabalho numa indústria, tenho contato com várias pessoas, né? E eu vou começar a aproveitar esse relacionamento. Essa parte empreendedora. Deixa eu vender, melhorar minha situação financeira. E comecei a vender roupa, vender bijuteria. E a coisa começou a dar certo. Aí vendia, conhecia muita gente. Eu gosto muito de conversar, de conhecer pessoas novas. E deu certo. Bom, aí vem aquela coisa, quero mais, né? E resolvi colocar um anúncio no jornal. Olha só que interessante, né? Coloquei um anúncio no jornal contratando pessoas para me ajudarem a vender. Enquanto eu trabalhava, eu teria pessoas que venderiam para mim. Bacana. E consegui. É uma visão empreendedora forte, Exato. É verdade. E aí consegui. Arrumei lá, acho que umas 3, 4 vendedoras na época, né? E aí vem aquela falta de visão, de experiência, né? Que é aí onde a gente aprende mesmo. Como administrar isso? Não, eu contratei, fiz a compra, né? Distribuí isso, começaram a vender e, de repente, sumiram também. Né? Sumiram com mercadorias. Acabei tendo prejuízo. Né? Então, você fala, poxa vida, né? O que faltou? E aí você começa a fazer uma busca, uma pesquisa do que faltou para ter controle. A gente não entende muito isso quando está começando, né? Confiou, né? Confiou na pessoa. Exatamente, exato. Mas, assim, e você começa a assumir já o primeiro risco, né? Já assumiu um prejuízo. Sim. Né? Mas paramos por aqui e mais para frente, vamos aprender um pouquinho mais para dar continuidade. Desisti de vender, né? Falei, definitivamente não deu certo. Deixa eu continuar aqui. Ainda bem que eu estava trabalhando, continuei trabalhando. Tinha uma coisa garantida, exatamente, né? Continuei com o meu histórico profissional, aprendendo novas atividades na empresa. E saía de uma empresa, passava para outra quando eu via que lá acabava a minha oportunidade, então deixa eu buscar em outra. Né? E aí resolvi, eu vivia muito na 25 de março na época, né? Dava umas voltas por lá e achava interessante aquela dinâmica de venda, como funcionava o comércio. Sim. Né? Mas não tinha vontade de estabelecer um comércio, mas de entender como funcionava a dinâmica. E aí conheci uma pessoa de uma lanchonete que precisava que fizesse lanches. Falei, por isso não, vamos começar a trabalhar com isso, tal. Eu preciso melhorar minha renda, estudar mais. E aí comecei a fazer lanche para vender. Né? E ganhava Mas da dinheiro. lanchonete? Ou não? Não, eu vendia, eu fazia os lanches e passava para a pessoa vender. Eu era terceirizada. Sim. Ele terceirizou essa mão de obra, digamos assim. Entendi. Né? E comecei a trabalhar com isso. Né? Fiz isso um bom período, mas ainda não era o que eu queria. Né? Eu gostava muito da área de recursos humanos. Eu gostava muito. Quer dizer, você já foi
fisgada quando você estava na Convervex. Exatamente. Foi uma coisa que assim, me chamou bastante atenção e eu tinha muito contato com gente. E cada um me contava uma experiência diferente da sua vida. Isso era muito importante, né? E aquela coisa de ajudar a pessoa a arrumar um emprego também, de começar dentro de uma empresa, de crescer, né? Essa troca de experiência, isso já me fascinava, né? Então foram essas duas experiências, a questão do vender roupas, como vai sacoleira, Exato. E a da lanchonete. De fazer lanche, exato. Eu ficava a noite inteira, eu ficava de madrugada fazendo Mas você lanche. se frustrou ou não? Ou valeu a pena? Não, valeu muito a pena. Eu É. gosto muito de lembrar disso, porque eu falo que foi uma coisa diferente. Não pensava nunca Sim. que eu ia, né, fazer isso, né? Mas assim foi muito interessante porque eu tinha contato com esse pessoal e que já tinham, sabe, essa parte empreendedora me deixava bastante fascinada. Bacana. Mas aí surgiu a ideia de montar a Sincor. Como é que foi Lá isso? na frente, passei por várias empresas, conheci muito da área de recursos humanos, e recursos humanos puro mesmo, porque eu falo que hoje tem uma diferença grande, recursos humanos com departamento pessoal. Sem dúvida. Departamento pessoal foi uma área que eu não trabalhei. Eu trabalhava em RH mesmo, principalmente na parte de desenvolvimento de pessoal, treinamento, orientação profissional. E comecei a trabalhar como consultora interna numa empresa em Mogi das Cruzes, né? Porque eu sou guarulhense, trabalhei sempre nas empresas aqui em Guarulhos, mas eu tive uma boa participação, né? A participação dessa empresa na minha vida teve que ser fora de Guarulhos, que é uma coisa interessante, Sim. né? E lá eu aprendi muito com consultoria interna em implantação de recursos humanos e todo um histórico dentro da empresa, como funciona uma empresa. Então, eu tive condição de conhecer todos os departamentos. Como que funciona marketing, vendas, finanças, né? E isso começou a me abrir muito, sabe, cabeça, visão, e aquela vontade de como é que eu levo isso para um negócio meu, né? E aí eu comecei a participar, trabalhava em Mogi e participava aqui em Guarulhos da ADRH, que era a Associação dos Dirigentes de Recursos Humanos de Guarulhos. E comecei como associada, passei para a diretoria, passei a ter muito contato, né, com empresários, e aí recebi um convite para estar implantando o departamento de recursos humanos numa empresa pequena, e que queria trabalhar com franquia. Era um produto específico, um produto interessante, novo, e queria franquear. E aí eu aceitei, falei, vou aceitar esse desafio. Um medo... Foi o berço da Sincor. Foi o berço da Sincor, porque lá eu comecei, me deram muitas oportunidades lá, né? E eu pude colocar isso em prática, né? Tudo que eu tinha aprendido na minha vida profissional, e aconteceu, né? Eu acabei não só trabalhando na área de recursos humanos das empresas, que foi muito interessante, mas trabalhei com qualidade, tive oportunidade de trabalhar com franquia, de saber como que nasce uma franquia. Experiência interessante, né? E aí eu falei, por que não agora tentar comigo? A tua empresa. Exatamente. Simone, nós vamos dar um pequeno intervalo agora, voltamos no segundo bloco com você, e tenho certeza, você vai gostar, se gostou do primeiro bloco, vai gostar muito mais do segundo, com mais história de Simone Costa. Espero você no segundo bloco. Até lá. Obrigada.